expressar é o heparan e o outro qual é? São os danos na membrana. Os danos Ah, na membrana dela. Mas danos que outras células certo. também têm, tá? É Uhum. tanto o heparan quanto o próprio dano. Porque lá dentro, Thiago, esse patógeno ele vai liberar enzimas. Entende? Ele pode liberar enzimas que vão machucar, que vão quebrar proteínas que estão na membrana, vão quebrar o fosfolipídio. Então, essa superfície danificada, o macrófago consegue perceber, Tá. principalmente no baço. Principalmente no baço. É porque eu fui reler que eu não estava lembrando sobre os eritrócitos, e eles não têm nenhuma organela, não é só o núcleo, não. Eles perdem essas organelas. Ah, todas elas. Eu pensei que, eles tinham, as hemácias tinham mitocôndrias, então, só que eu vi que parece que não, né? Você sabe por quê? Aí, qual que é a ideia? Ela ficar lotada, que a gente acredita, né? É ela ficar lotada de hemoglobina. Ocupar Uhum. o citoplasma dela com hemoglobina Não, tá bom. para carregar o ferro. Tá bom. Obrigado. Ela vira, ela é como se fosse uma célula morta, porque ela não tem, ela não. Tanto que o período de vida dela é curto. Ela não faz É. muitas atividades, porque o objetivo dela é como se fosse assim: filhota, concentra em carregar o oxigênio e deixa o resto para as outras células. Entende? Mas eu Você. acho estranho porque, por exemplo, o período de vida das hemácias é 120 dias, certo? Certo. Em No, média. aham, e ela não tem nenhuma organela. E tem outras células que, por exemplo, o período médio de vida é 8 horas, sendo que ela tem as organelas. Você fala o neutrófilo? Sim. Pois é. O neutrófilo, Thiago, ele é complicado de ser estudado, por isso que, assim, de todas as células do sistema imune, quem a gente tem menos informação é o neutrófilo. Menos informação. Por quê? Justamente por causa desse curto período de vida. As Uhum. informações que saem, assim, hoje não. Tô falando assim, hoje 2022, a gente tem mais informação do que antes, ok? Só que demorou muito para ter essas informações por ele morrer cedo. Em compensação, a medula óssea, ela vai produzir, 2/3 da produção da medula óssea são para ele. A 2/3 da produção de medula óssea é por conta do neutrófilo. Certo. Tem algumas teorias, tá? Para ele viver pouco, mas nada assim muito que explica muita coisa, não. É. Tipo, igual tu falou, a hemácia é 120 dias e não tem nenhuma organela. E outras. Também tem umas que é uma semana, período de vida, e inclusive tem organela. É, É estranho, né? é, é. Mas é umas coisas. Mas é assim, por isso que é bom a gente ir acompanhando os novos artigos. Porque aí começam a formar essas teorias, sabe? E às vezes elas se confirmam e às vezes não. Deixa eu fechar aqui, que eu vou pagar e tá hoje. Certinho, obrigado. Não, a patroa parou, mas não adiantou não. Vamos lá. Beleza. Vamos falar dos receptores, porque olha só, eu fiquei falando assim, tá compartilhando, Thiago? Tá Tá, recebendo? sim. Eu falei assim, ah, as células sentinelas, elas têm receptores que vão vasculhar esses erros, né? Esses dumps aqui. Também os pumps. O pump eu acho que a gente já conversou bastante, né? Pump é o antígeno, aquela estrutura é, que tem no parasita. Vamos só. Peraí. Deixa eu só falar do pump aqui.
Agora tá tudo tremendo, a patrola voltou. O pump. O pump é o seguinte, gente. A gente vai ter a bactéria, a gente vai ter o vírus, o próprio verme, fungo. Na superfície dessa galerinha, nós vamos ter substâncias que são diferentes. Por exemplo, agora tá ouvindo? Ai, Jesus. Não é possível que vocês não estão ouvindo. Não, estamos ouvindo. Tá. Tô ouvindo, professora. Ai, Jesus. Tô tremendo até minha cadeira, vocês não estão entendendo. Ai. Tá muito engraçado, gente. Vocês não estão entendendo. Tá tremendo minha cadeira aqui. A Mariana tá lá dentro assim. Lá. Olha só. Vai cair a casa. Nossa, ficou horrível essa imagem. Deixa eu mostrar um aqui. Ai, cada coisa que acontece. Aqui, ó. Lembra quando vocês estudaram gram-negativa e gram-positiva? Mesmo vocês não tenham feito ainda microbiologia, que eu acho que a maioria já fez, isso aqui também era para ter visto no ensino médio. Isso aqui é o que, prof? Isso aqui é a membrana. Isso aqui é a membrana da bactéria. Isso aqui é a membrana da outra bactéria. A membrana da bactéria gram-negativa, ela tem... Por que fala gram-negativa? Decora assim, ó. Se até hoje você não decorou. Decora assim. A bactéria gram-negativa, se ela é negativa, é porque ela tem pouco peptidoglicano. Se ela é positiva, é porque ela tem muito peptidoglicano. O que é esse peptidoglicano? Peptidoglicano é uma substância que confere proteção para a bactéria. É uma substância que confere proteção para a bactéria. Porque, gente, ela é um ser só. Ela é uma célula. Imagina, ela tem que entrar dentro do corpo de um organismo e se alimentar dele. Só que quando ela entra, ela tem que sobreviver ao ataque. Porque ela vai ser atacada pelas células daquele organismo. Então, ela tem que ter uma maneira de se defender. No caso das bactérias, uma estratégia que elas usaram foi ou ter uma parede grossa, com várias camadas de peptidoglicano, ou então ter uma camada fina de peptidoglicano, mas ter duas membranas. Porque quem tem a camada fina, que é a negativa, ela tem duas membranas. A gram-positiva não, ela não precisa ter duas membranas, porque ela tem o peptidoglicano para proteger ela. Só que, mesmo essa aqui tendo duas, ela vai ter substâncias que são diferentes das nossas. Ela tem substâncias que são diferentes. Tá, vamos lá. Ela tem, prof, fosfolipídio? Tem. Se caso o macrófago chega aqui, ó, vamos imaginar o seguinte. Se a bactéria, ela tem só essa membrana aqui, ó, a gram-negativa, se o macrófago chega aqui, ó, ele vai encostar a mãozinha dele, opa, fosfolipídio, tá tudo certo. A gente também tem. Essa coleguinha aqui pode passar. Só que elas têm graças, né? Ainda bem que elas têm substâncias mesmo nessa membrana, que teoricamente era para ser toda parecida com a da gente, que nós vamos reconhecer como não são nossas. Por exemplo, um dos exemplos, esse verdinho aqui, chama pili. É uma estrutura que a gram-negativa tem, que a gente reconhece logo de cara. Fala, opa, isso aqui não é meu.
No caso da gram-positiva, é o próprio peptidoglicano, que a gente não tem isso aqui. O macrófago chega aqui, ó. O macrófago chega aqui. O macrófago chega aqui, ele já reconhece isso aqui. Ele fala, opa, isso aqui não é meu. Então, isso é pump. Isso são padrões, isso são substâncias que os micro-organismos possuem que a gente não tem. Que é quem vai falar, opa, peraí, tá errado. Isso é pump. Prof, você fala de bactérias, mas e o vírus? O vírus, ele tem uma cápsula proteica. São proteínas que são diferentes das nossas. Tudo bem que ele fica, igual a gente falou na aula passada, ele fica o tempo todo mudando essa proteína, na sorte, para ver se uma hora essas proteínas parecem com as proteínas da gente. Mas ainda bem que não conseguiu ainda, ele não conseguiu ainda rechear a cápsula proteica dele com substâncias idênticas às nossas, senão já estava tudo perdido. O fungo, a mesma coisa. O fungo, por exemplo, ele tem o ergosterol. Nós temos colesterol, lipídio. Ele tem o ergosterol, é diferente. É um lipídio diferente. O verme, a capa dele, a membrana do verme, chama película. Película. A capa do verme, ela é diferente da célula, da estrutura das nossas células. Isso são pumps. Isso são substâncias que as células sentinelas, o macrófago, por exemplo, chega aqui, ó, e com a mãozinha dele ele fala, opa, não, isso não é meu. Então, vamos lá. Que mãozinha é essa? Que mãozinha é essa que as células usam para encontrar isso? Que mãozinha é essa? Vamos lá. As células, elas vão possuir quais células, prof? Todas as células do sistema imune. Todas as células do sistema imune. Todas as células do sistema imune vão possuir bracinhos, mãozinhas que reconhecem essas estruturas, tanto pump quanto dump. As duas, pump e dump. Bacana. Todas as células do sistema imune. Como que é o nome desse bracinho, prof? Esse bracinho que reconhece pump e dump, ele é chamado de receptor. Ai, Jesus. De reconhecimento padrão. A sigla dele, vocês vão encontrar assim, ó. PRR ou no português, RRP. Vocês vão encontrar assim no livro. Esses são receptores de reconhecimento padrão. É esse carinha aqui, essa mãozinha. Prof, existe só um? Nope. Não existe só um. Existem vários tipos de receptores. Então, vamos lá. Prof, esse receptor fica só na membrana? Não. Eu tenho esse receptor aqui dentro também da célula. Como assim, prof? Uai, e o parasita que entrar aqui dentro? É uma maneira da célula se defender também. Porque olha só, se a célula do sistema imune chega, a bactéria tá aqui, ó. Se a célula do sistema imune, a bactéria tá passando aqui. Aí aqui tá, sei lá, vamos pegar a hemácia. Aqui tá a hemácia. O patógeno, a bactéria chega. O macrófago tá vindo, ó, ele tá vindo, mas a bactéria corre e entra na hemácia. Você concorda comigo que ele perdeu a oportunidade?
Então, as próprias células, elas vão ter esses receptores dentro delas. As próprias células vão ter esses receptores dentro delas. Vamos por partes. Prof, então tem mais células além do sistema imune que vão ter esses receptores? Tem. Mas foca nas células do sistema imune. Foca nas células do sistema imune. Então, a gente tem esses receptores de reconhecimento padrão na membrana e lá dentro do citoplasma. Quem são esses carinhas, prof? Isso aqui é o nome da galera. Então, vamos lá. PRR é o nome, ou RRP é o nome do conjunto. Mas a gente tem o TOL. Vai dar espaço. A gente tem o RIG 1. A gente tem o NOD. Eu vou colocar aqui as próprias enzimas do sistema complemento, mas a gente não vai entrar nela agora não, que vocês ainda vão conhecer o sistema complemento. Mas só para vocês saberem que a própria enzima do sistema complemento, ela também é um receptor de reconhecimento padrão. Por quê? Porque eu posso ter isso na membrana, eu posso ter isso dentro da célula e eu posso ter isso do lado de fora, igual o anticorpo fica. Do lado de fora, correndo lá no sangue, é essa galerinha aqui, ó. Mas não pira o cabeção ainda não. Não pira o cabeção ainda não. Funcionam como PRR soltas no sangue. Quando estão soltas, a gente chama de solúveis. Tanto que a imunoglobulina, a gente fala que são anticorpos solúveis. Se fala solúveis, não é solúveis de solubilidade, tá? É solúvel de estar solto. Beleza. Não pira o cabeção com essa aqui ainda. Não pira, que a gente ainda vai ver sistema complemento. Bacana. Bora lá no TOL. O TOL, o receptor TOL é o mais conhecido. Ele é o mais conhecido de todos eles. A gente vai ter receptor TOL 2. Deixa eu pensar aqui, mais importante. O 3. Vamos pegar aqui, ó. O 2, o 3. Ué, não vai colocar, não? O 4 e o 5. Mais importantes. Tem mais, prof? Tem. Então, eu tenho o TOL 2, 3, 4 e 5. O 2, ele reconhece peptidoglicano. O 3, ele reconhece DNA, RNA, né? DNA e RNA de vírus e bactérias. O 4, ele reconhece o lipopolissacarídeo, de bactéria também. Bactéria, esse aqui nem era tão interessante falar, não. O 5 reconhece flagelina. O que é a flagelina, prof? O 5 reconhece essa caldinha aqui, ó. Essa cauda, proteínas dessa cauda nas bactérias que tem cauda. Tem bactérias que não vão ter. Beleza. Prof, o TOL, só tem ele do lado de fora? Não. Agora eu faço o RIC, peraí. O TOL, o receptor, o TOL 3, ele é dentro da célula.
célula, fica lá no citoplasma. Os outros ficam do lado de fora. Então, vamos lá. Calma que vai melhorar. O Rig 1, ele tanto o Rig, não, o Rig, ele é mais importante por causa disso aqui, ó. O Rig, ele fica dentro do citoplasma. Deixa eu mudar a cor. O Rig, ele fica dentro do citoplasma e ele é especialista em reconhecer ácido nucleico viral. Ele reconhece, na verdade, ele reconhece mais o RNA. RNA viral. Aí. O NOD. Eu tô concentrando para liberar a serotonina aqui para ficar tranquilo. O NOD, ele também reconhece, ele fica do lado de fora, ele fica do lado de dentro, e ele também reconhece ácido nucleico, aqui qualquer um, tá? Ele reconhece DNA e RNA de bactéria e vírus. Só que é o seguinte, esses dois carinhas aqui, ó, eles ativam um negócio chamado inflamossomo. Calma que vocês vão ver o que é. Tá, então vamos lá. Esses bracinhos, eles podem estar na membrana, por exemplo, o TOL2, o TOL4, o TOL5. Ou eles podem estar dentro do citoplasma, por exemplo, o TOL3, o Rig1 e o NOD. Eles podem ficar aqui dentro. Ou esses receptores podem estar do lado de fora da célula, solto, que é o sistema complemento. Que é isso, prof? Isso aqui é proteína, tá? É proteína também, que funciona, que trabalha como enzima. Esse aqui, karma, que nós vamos ter mais na frente, a gente vai aprender mais sobre ele daqui a pouco. Peraí. Então, beleza. Prof, tem mais receptores? Tem o de lectina tipo C, a colectina, a ficolina, tem um monte ainda de receptor. Não vamos falar de todos eles. O intuito não é vocês ficarem decorando esse tanto de nome. O intuito é vocês entenderem o seguinte. Existe um braço para cada tipo de pump. Existe um braço para cada tipo de dump, entende? Existe braço para tudo. A célula, cada célula, ela vai ter uma quantidade de TOL. Cada célulazinha vai ter uma quantidade de TOL. Uma célula de PRR, uma célula do sistema imune, por exemplo, prof, ela pode ter o NOD aqui dentro? Pode. Ela pode ter o NOD e o Rig? Pode. Ela pode ter o NOD, o Rig e o TOL? Pode. Mas vocês vão ver que as células do sistema imune, cada uma delas vai ter um receptor em maior quantidade. Por exemplo, uma célula, por exemplo, a dendrítica, ela pode ser que ela tenha mais TOL3 do que TOL4, entende? Elas vão ter uma variedade desses bracinhos, uma variedade desses receptores, mas cada célula pode ter um receptor a mais do que outra célula. Tem que saber isso? Não. Não dá, gente, não dá, fica uma aula chata, já é uma aula assustadora esse tanto de nome. Imagina eu sentar e ficar assim, dendrite, que ela tem mais TOL3, entende? Não tem porquê. Vocês precisam entender que existem receptores diferentes. E outra coisa, vocês precisam entender isso aqui, ó, esse inflamossomo, que eu vou explicar o que é. Bacana.
Prof, tem esse tanto de PRR. Cada um vai reconhecer uma coisa diferente, tá? E depois? E depois que esses receptores, vou fazer ele de amarelinho. E depois que esses receptores, ou dentro ou fora, depois que eles encostam nesse material, o que que eles fazem? O que que eles vão fazer? Tá, primeiro, todas as células do sistema imune têm? Tem. Mas em quais células isso é mais importante? Em quais células vocês acham que isso aqui é mais importante? Os PRRs, É, nossos apresentadores de antigo, né? também. Nas apresentadoras de antígeno. Eu acho que é mais importante. E toda a célula do sistema imune, que todos têm que saber que estão sendo invadidos ali o corpo, não? Mas quem são as duas sentinelas que ficam ali vasculhando? Macrófago. Boa, Samira. Macrófago e dendrítica. Exatamente, Samira, esse raciocínio. Quem chega primeiro, elas são mais importantes em quem chega primeiro. Mas o Thiago também tá certo. As apresentadoras de antígeno também. Macrófago e dendrítica é apresentadora de antígeno? É. Então, querendo ou não, elas também estão dentro das APCs. O raciocínio é esse. É quem chega primeiro e quem apresenta antígeno. Quem chega primeiro? Macrófago, dendrítica e NK. NK também chega junto. Vocês vão conhecer a NK hoje. Ela também chega junto. Bacana. Mas quem apresenta antígeno? NK não apresenta. Macrófago e dendrítica. Entende? Prof, mas o neutrófilo também apresenta antígeno? Apresenta, mas ele chega depois. O mastócito tem que abrir portinha para ele entrar. Ele chega depois. Eu não sei por que tem livro que fala que ele é quem chega primeiro. Não é. Ele chega depois. E outra, ele vive pouco tempo, ele faz netose, ele suicida, entende? Então, as mais importantes e onde tem mais pesquisa é em macrófago e dendrítica. Ok? Beleza. Então, vamos lá na historinha. Vou te mostrar agora. Vamos lá na historinha. Eu tenho célula. Vou fazer uma aqui, ó. Uma célula lesionada. Eu tenho uma célula lesionada. Vou fazer só o DNA, tá? Eu tenho uma célula lesionada. Eu tenho uma célula aqui defeituosa. Vou fazer uma célula cancerígena. E tenho o patógeno. Independente aqui, eu vou ter. Independente, eu vou ter as células do sistema imune que chegam primeiro, macrófago e a dendrítica, com esses bracinhos. Deixa eu colocar aqui embaixo. Beleza. Independente se é dump ou pump, vai reconhecer. Vai reconhecer aqui, né? Independente se é dump ou pump. Prof, e aí? E aí? O que acontece? Depois que ele encosta nisso aqui, depois que eles encostam. Acontece o seguinte, são duas coisas que acontecem. Esses receptores, os PRRs, eles conseguem ativar a fagocitose, que a gente já viu. Eles conseguem reconhecer a fagocitose, iniciar a fagocitose.
eles conseguem iniciar a liberação de citocinas. São eles que viram para a célula e falam assim, bora chamar mais gente. Então, olha só. Tá, vou colocar o inflamossomo também, tá? Inflamossomo. Vocês vão entender o que é. Então, esses receptores, para que eles servem, prof? Para encostar nessa galera e iniciar um processo de fagocitose, começar a liberar citocinas, e iniciar um processo de inflamossomo, que é aqui dentro. Iniciar um processo de inflamossomo. Fagocitose, vocês já sabem o que é. Tem alguém que não sabe como que é o processo de fagocitose? Se tiver, eu tenho que olhar lá no meu canal. Se não tem o vídeo, eu tenho que cortar de alguma aula. Tem alguém que não sabe? Que aí eu faço isso hoje. Não, né? Todo mundo sabe? Fagocitose, fagossomo, lisossomo. Sabe? Então tá bom. Sim, acho que sim. Beleza. Prof, citocinas. Peraí, eu vou mostrar um vídeo, eu vou fechar aqui. Citocinas. Das citocinas, o que a gente tem de liberação? Aí aqui, eu tô falando de macrófago e dendrítica, tá? Tô falando de macrófago e dendrítica. Quais vão ser as citocinas que vão ser liberadas primeiro? Primeiro, assim que os PRR são ativados. A gente vai ter liberação de interleucinas. A gente vai ter liberação de quimiocinas, que é quem faz a quimiotaxia, que é o trieirinho, né? A estradinha. E a gente tem a liberação de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. Fator de necrose tumoral alfa. Quando é vírus, eu ainda tenho, só se for vírus, eu ainda tenho a liberação de interferon. Beleza? Essas são as citocinas que vão ser liberadas primeiro. Uai, prof, todas? Então, não todas. Tem algumas interleucinas específicas. Por exemplo, aqui, interleucina 1B, porque elas vão até 18, tá? 1B não, né? 1 beta, interleucina 1 beta e a interleucina 6. Beleza? E o interferon, prof, tem mais de um? Tem. Aqui, mas não preocupa não. Aqui é o alfa e o beta, mas não preocupa não. Mas o mais importante aqui é você saber qual interleucina que é liberada. 1 e a 6. Ok. Prof, o que essas citocinas vão fazer? As quimiocinas, não preocupa com o nome delas também. São 50 quimiocinas. Do sistema complemento são 30. Quimiocinas são 50 proteínas diferentes. Não preocupa com o nome delas. A quimiocina, ela vai fazer estradinha. As interleucinas 1 beta, 6, TNF-alfa e o interferon, elas vão chamar outras células. Qual que é o intuito aqui, prof? Chama mastócito. Só ele, prof? Não. A NK também. A NK também. Linfócito ele é um tipo de linfócito, chama NK, Natural Killer. Assassina natural. Vamos pôr no português logo. Assassina natural.
O objetivo do macrófago da dendrítica liberar interleucina 1 beta, interleucina 6, quimiocina, TNF-alfa e interferon é chamar mastócito e linfócito NK. Por quê, prof? Por quê? Porque mastócito, quando recebe essa informação, ele vai ter duas preocupações. Uma, de início vamos falar que é uma. Ele vai liberar histamina. Ele vai liberar prostaglandina. Para quê, prof? Para abrir vaso sanguíneo e vir mais gente para cá. Abrir vaso sanguíneo. Abrir vaso sanguíneo no livro traz escrito assim, ó, aumentar a permeabilidade vascular através da contração dessas células. O que ele faz? O que a histamina e a prostaglandina fazem? Elas vêm aqui, fazem conexão química, abrem canal de cálcio e fazem o filamento de actina contrair. Abrem canal de cálcio e fazem o filamento de actina contrair. A histamina e a prostaglandina, prof? Sim, as duas. A histamina e a prostaglandina. Então, elas vão vir aqui. Deixa eu fazer as de verde. Para sair quem, prof? Qual o objetivo do mastócito? O objetivo do mastócito é liberar neutrófilo, para o neutrófilo vir para cá fazer netose e liberar basófilo. Por que basófilo, prof? Porque o basófilo também tem grânulo de histamina armazenado. Porque o basófilo vai ajudar o mastócito. E o neutrófilo, prof? O neutrófilo vai lá fazer netose, que é a especialidade dele. O que a NK faz, prof? A NK, a preocupação dela não é chamar, não é que ela não chama, mas a preocupação dela não é chamar mais gente. E deixa eu falar, a NK não gosta de fagocitar. Ela não gosta de fagocitar. A NK, ela gosta de lançar enzimas. Ela é como se fosse o eosinófilo. Ela gosta de lançar enzimas. O negócio dela é chegar aqui, ó. O negócio dela é chegar aqui, liberar enzimas na membrana e sair matando todo mundo. O negócio dela é isso aqui. É sair matando. Ela não gosta de fagocitar. Tem autores que falam que ela não fagocita. Eu não gosto sei lá, de afirmar isso. Ela não fagocita. Não é a especialidade dela. Tá, ok, prof. Você falou das citocinas. E o inflamossomo? O inflamossomo. Não, peraí, vamos aqui na citocina ainda. Estão tranquilos até aqui? Quem recruta quem? Sim. Sim? Uhum. Eu já contei essa história, agora eu só tô dando mais nomes. Coloquei a NK e coloquei o nome das citocinas. Até aqui tá tranquilo. Ok. Vamos para a próxima chamada.